Olá, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Iniciando mais um dia aqui na Fazenda Capinal, ouvindo aqui o canto dos pássaros. Amanhecendo mais um dia de céu azul, poucas nuvens. Ontem chegou até a ameaçar uma garoa, deu alguns trovões, mas só ensaio. Por enquanto, nada de apresentação oficial, só ensaio da chuva mesmo. Hoje é mais um sábado, chegamos aqui, mas logo às 8h30 para 9 horas estaremos indo à igreja, adorar o Senhor e vamos mostrar para vocês aí o que vai acontecer nesse dia. Partiu! Estamos saindo aqui, eu, Dona Dedé, Dona Arlete, minhas irmãs Ariete e Aricete, vamos seguindo agora para Malhada de Pedras. Vamos na igreja ali, passar essa manhã de sábado. Aí está Ariete, deixa eu pegar aqui, porque senão não vão sair no vídeo. Ariete e a Aricete. Não vai aparecer não. E a estrelinha também, a estrelinha vai ser a nossa guia aí. Opa! Ela tá assim, belezona aqui. Agora tá aí, tá lambida. O espelho não tava assim. Aí que passou a história da Célia. A Célia vinha vindo no asfalto com a motinha, tava aprendendo a andar. E vinha uns rapazes fazendo caminhada, ela gritou, sai da frente que eu tô aprendendo. Bom, você vai abrir o porteiro, mas você ficar aí. Vamos saindo aqui da Fazenda Capinal. Vamos aqui, todo mundo aqui, dirigindo. Você tá na beirada? Ela deixou o carro estacionado ali, agora quando foi dirigir, o retrovisor todo embaçado. A vaca lambeu o retrovisor dela, deixou o retrovisor carimbado. Aí está a rodovia que passa em frente à Fazenda Capinal aí, ó. Nós Aí abrindo da a frente eu tô porteira. aprendendo. Aí da frente que atrás vem gente. Valeu. Achei um saco. Eu cheguei. Se tua alma perder, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E na senda que agora tu estás a trilhar, já no preço calculaste o valor.
Amém? Livro de João, capítulo 14, se quiser acompanhar, texto que o Senhor escolheu hoje para refletirmos, está João, capítulo 14. Aqui na tradução, a versão que tenho, esse livro está subdividido em 3 temas. O primeiro é Jesus fortalece os seus discípulos. O segundo, Jesus, o caminho para o Pai. E por fim, Jesus promete o Espírito Santo. Já pelo primeiro tema, Jesus fortalece os seus discípulos, isso sugere que os discípulos estavam... Quando é que eu fortaleço alguém? Quando ele está fraco, não é isso? E aí eu busquei o livro anterior, o capítulo anterior, o capítulo 13. Vou só voltar aqui para ver o que aconteceu no capítulo 13 de João, para que Jesus pudesse fortalecer os seus discípulos. Jesus, capítulo 13, o primeiro tema é assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Depois, Jesus prediz que ele será traído por um dos 12. E por fim, ele também prediz que Pedro o negará. Será que depois dessas 3 circunstâncias havia necessidade de fortalecer os discípulos? Certamente, né? Aqui se trata, obviamente, de 3 temas no capítulo 13, de conflitos entre eles. Primeiro conflito: Jesus lava os pés dos discípulos. Aí você me pergunta por que isso parece ser conflitante. Hoje a gente não faz a Santa Ceia, um lava os pés dos outros, né? Tão comum hoje. Mas para aquela época isso era algum problema? O que vocês acham? Era exatamente um problema gravíssimo. A função de lavar os pés era do servo. Toda vez que alguém chegasse em sua casa, né, você tinha um servo, porque vocês conhecem a história do povo judeu, né? O povo romano tinha escravos, o povo judeu tinha servos, que era quase a mesma coisa, né? Eram empregados que eram apenas alimentados para cumprir o trabalho doméstico ou até na agricultura, onde quer que seja. E eles tinham sempre um servo que era responsável para que quando chegasse uma visita em sua casa, você se sentasse, a primeira coisa ele trazia uma bacia, uma vasilha, aqui na praia, não sei se existia bacia, e lavava os seus pés. E Jesus estava reunido com os 12, estava a água, a bacia, a toalha, mas não tinha servo. E eles ficaram ali constrangidos, olhando um para o outro. E aí? Não tem servo, quem vai lavar nossos pés? E Jesus, o mestre, se levanta, pega a toalha, pega a bacia, coloca a água, se ajoelha. Pedro diz: não vai lavar, né? Pedro diz: não, meus pés não. Jesus disse: se não vamos lavar os pés, não terás parte comigo. Lave tudo, Senhor, lave os pés, a cabeça. Jesus disse: não precisa, Pedro, a cabeça, o corpo está livre, é só os pés. Isso gerou um constrangimento terrível entre os discípulos. Como um mestre se ajoelha, se coloca na posição de servo. Aí já havia um conflito com Jesus. Eu sempre digo que Jesus era um quebrador de paradigmas, né? Tudo aquilo que a sociedade tinha dentro da caixinha como certo, ele veio, desmontou aquela caixinha e montou outra. Ele trouxe para nós que a vida, para você ser feliz, não é você ser servido, mas sim servir. O segundo texto, tema do capítulo 13, diz que traidor. E isso cria também uma desavença entre eles, né? E diz o texto que Pedro, olhando para aquele que estava ao lado de Jesus, quem era que estava ao lado de Jesus? João, né? Aquele que deitava, né, sua cabeça ao pé de Jesus. Então Pedro olha, sinalizando para João: pergunte a ele quem é. E Jesus então diz, de forma não direta, mas direta, aquele, eu não lembro exatamente o texto, mas aquele que ele ia dar um alimento, eu não me lembro se ele molharia o pão e daria, ele fez isso justamente com Judas. Então ali já começou, o problema aumentou. Eles estavam constrangidos porque eles tinham recebido um trabalho de tratamento do mestre, que só os servos poderiam fazer, a concepção deles. Depois eles, entre os 12, descobrem que tem um que ia trair a Jesus. E por fim, aquele que era o
reconhecido como líder dos 12, né? Que era Pedro, recebe de Jesus o seguinte: Pedro, você hoje ainda, esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Esse, depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus, vendo tudo que Jesus fez, fazendo inclusive muitos deles realizaram milagres, grandes milagres juntamente com Cristo. Agora Jesus disse para Pedro: hoje mesmo, né, ainda me negarás 3 vezes. Então imagine que isso deu uma esfriada no ânimo, né, naquela fé que eles tinham em Jesus. Por que Jesus está trazendo esses problemas? Vamos dizer, na linguagem de hoje, né, lavando essa roupa suja justamente hoje conosco, né, quebrando esses paradigmas que nós temos de forma tão convicta. E talvez depois disso, vamos agora para o capítulo 14, né, para a gente começar de fato o que nós queremos trazer hoje. Foi necessário que Jesus os fortalecesse. Provavelmente Jesus percebeu na moral deles, né, uma certa, né, deu uma baixada. Aquela confiança toda que eles tinham que Jesus era o Messias, que era o rei dos judeus, enfim, parece que tinha dado uma desajustada no grupo. E Jesus sentiu que eles precisavam de algumas palavras de ânimo. E o versículo 1 então diz lá que não se turbe, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, né? Aqui na minha linguagem diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, alguns dias moradas. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde vocês estejam, eu acho que eu pulei aqui, eu levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. E esta é a frase que eu quero destacar nessa primeira parte, do ânimo que Cristo resolveu dar, né? A injeção de ânimo que ele resolveu dar nos seus discípulos. E a última parte: e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Normalmente, durante muitos anos ouvindo, nos 30 anos que eu fiquei dentro da igreja, quase sempre que ouvimos sobre esse texto, nós focamos o nosso objetivo nas moradas. A promessa de Jesus aqui é que ele foi preparar, e aí a gente vai lá para Apocalipse e pensa o quê? A Nova Jerusalém, ruas de ouro, jardim bonito, animais pingando, né? Palácios, enfim. Jesus animou os discípulos, prometendo, na linguagem de hoje, riquezas, né? Coisas boas. Só que a gente passa despercebida a última frase: para que onde eu estiver. Jesus não estava preocupado com o palácio, né, com a nova céu, com a nova terra. O foco aqui é estar com Ele, porque exatamente naquela noite Jesus ainda iria se separar deles. Ele iria ser preso, ia ser condenado e por fim iria ser morto. Então eles iriam perder a presença de Cristo. Então Cristo agora faz questão de dizer: não se preocupe, porque para onde eu vou preparar lugar, mas eu voltarei e os levarei, vocês estarão comigo. Isso aqui é a essência do cristianismo. Recentemente, eu acho que foi até a última mensagem, quando estávamos em Salvador, e um pastor que foi o primeiro pastor que nós conhecemos em Salvador, na igreja da Pituba. Ele saiu no final do ano, mas retornou agora 15 dias atrás, e ele trouxe uma mensagem. Ele disse uma frase seguinte: o Evangelho é o fim da caçada. Não sei quantos aqui já caçaram. Quando você encontra, eliminou a caça, você pega, bota no jornal e vai para casa. O Evangelho é o fim da caçada. E quem é o Evangelho? É Cristo, é Jesus. Eu não sei quantos aqui assistem, têm conhecimento do Sala 57. Gostaria de ver as mãos. Quem conhece Sala 57 aqui? Só a família mesmo aqui. Tem que divulgar para eles, irmão. Tem que divulgar. O que é Sala 57? Com a chegada da pandemia, muitas igrejas, aliás, acho que todas foram fechadas, né? Eu não estava na igreja nessa época, mas eu creio que as igrejas todas foram fechadas. E começaram então a fazer cultos
online. Várias igrejas estão fazendo via Zoom, YouTube, Meet, enfim, todos os aplicativos que nós temos hoje, né, com a tecnologia. E surgiu um movimento de um pastor chamado Wagner em Brasília, pequeno, inicialmente acho que era 30 pessoas, enfim, e começaram a fazer uma busca diária pelo Espírito Santo. E essa sala hoje, depois de quase 3 anos de existência, ela já diariamente ultrapassa 10 mil pessoas, todas as madrugadas, buscando o Espírito Santo. Por que estou trazendo isso aqui antes de dar sequência? Porque eu estava na UTI e a minha irmã mais velha, que mora no Paraná, começou a mandar esses links. Ela mandava, mesmo eu não estava com o celular em mãos ainda, e quando eu saí de alta, eu tive o primeiro acesso. Tinha passado meus 30 anos na igreja. Como eu disse a vocês, desde criança, estou na igreja, ouvindo mensagens, li, exame bíblico, fui diretor de desbravador, jovem, enfim, de tudo que a igreja, na época, me deu a oportunidade de fazer. Mas durante 30 anos, a minha preocupação, que martelava na minha mente, para estar ali, a razão de estar ali, é porque eu conhecia a condenação dos ímpios, e não a glória dos salvos. Eu estava ali por medo do lago de fogo e enxofre. E olha só que tristeza. Em 30 anos nunca tive um dia que eu não tivesse certeza que eu estaria no lago de fogo e enxofre. Entenderam, irmãos? A situação é invertida. Por que razão você está aqui? Pode ser outra, estou citando a minha situação. Não seria precisamente a Cristo, não frequentava uma igreja, não participava de uma igreja para seguir a Cristo, por Cristo, mas seria com medo de se perder, com medo da consequência do pecado. Se pensarmos desta forma, nós não alcançaremos essas promessas que Deus nos deu. Da mesma forma, se pensarmos simplesmente de que temos mansões na Nova Jerusalém, na Nova Terra, né, que vai ser estabelecida aqui, se acharmos que estamos seguindo a Cristo pelos méritos, pelos presentes, ou pelas bênçãos que Deus promete, que são verdadeiras, nós estamos procurando a caça errada e vamos perder a caça principal, que é o Evangelho. A razão é estar com Ele. Não haverá nada mais sublime, nada mais poderoso do que estar com Jesus durante toda a eternidade. Então, eu entendo que nesse momento que Jesus quis dizer aos discípulos, e isso transcorreu 2000 anos e chegou a nós, se em algum momento você está desanimado, porque ainda não encontrou a razão, a essência do por que você está aqui hoje, por que um dia você resolveu estudar a Bíblia, por que um dia você resolveu se batizar, entenda que não há nada que vai te dar certeza e a convicção e a alegria da salvação que não seja Jesus. Porque para onde eu for, vocês irão também. Esse foi o ânimo que Jesus quis dar aos discípulos. Talvez até porque aqueles discípulos, como nós sabemos, eles eram pobres, pescadores, eles não sabiam o que era mansão, eles não sabiam o que era ter uma vida de rico. Para eles bastava ter o alimento do dia a dia e estar com o seu mestre. Então, nessa primeira parte, não se turbe com o nosso coração. Jesus está dizendo a você: você não está sozinho. Para onde eu for, vocês também irão. Deus nos ajude a compreender e seguir esse caminho. Aí na sequência, Jesus diz que Jesus, o caminho para o Pai. Um dos discípulos, chamado Tomé, questiona Jesus, né? Senhor, verso 5. Senhor, verso 5. Não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou. A igreja fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um dos versos mais possivelmente conhecidos, né, das Sagradas Escrituras. Hoje, essa certeza, essa convicção de que para ir a Deus, Jesus é o caminho. Não é um dos caminhos, não há vários caminhos. Qualquer outro, né, será a nossa perdição. Só há essa oportunidade para nós. Para confortar mais, para dar mais certeza do que Ele iria fazer, Ele faz uma outra promessa
E esta, meus irmãos, é o que nós cantamos a pouco. Jesus promete o Espírito Santo, Consolador. Verso 15: se vocês me amam, perdão, eu vou fazer uma mudança aqui para ver se vocês entendem. Se vocês obedecerem aos mandamentos, me amarão. É assim que está o verso? Quem pode ler para a gente? Se me amares. Irmãos, essa foi uma outra inversão que durante toda a minha vida me atrapalhou no cristianismo. Nós sabemos que nós temos uma tendência, a cultura da igreja diz que a igreja que mais preza pelos mandamentos, e tem que ser assim. A Bíblia apresenta dessa forma. Mas, como eu disse há pouco, Jesus ele veio quebrar paradigmas. O que o povo judeu criou em relação à lei de Deus, eles se atrapalharam, tanto que eles negaram o próprio Salvador. Então, às vezes, nós estamos copiando o exemplo dos judeus e esquecendo o exemplo de Cristo. Quando o filho, o jovem rico chega: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Guarde todos os meus mandamentos e sereis salvo. Senhor, isso eu faço desde criança. Ele falou, a resposta foi dele. Então, ele disse o quê? Vai, venda tudo que tem. Os Deus podem, o rapaz saiu triste. Irmãos, não há como obedecer sem amar. E aí eu digo, não sou pai, mas vocês que são sabem disso. Se o filho obedecer só por obrigação, na ausência do pai, ele vai desobedecer. Se não houver relação de amor, de prazer em obedecer, a obediência é mera formalidade. Não haverá salvação para aquele que obedece por formalidade. Só salvação para quem obedece por amor. Então o texto é bem claro. Primeiro ele fala: se me amares, guardareis os meus mandamentos. E esse foi o meu conflito durante 30 anos. Eu justamente decidi sair por conta disso. Porque por mais que eu procurasse encontrar isso, obedecer, ele se torna difícil sem amor. Você não consegue, por isso que a gente ouve a expressão: como é difícil ser cristão hoje, irmãos. A dificuldade não deve ser em obedecer. Quando Jesus disse em me seguir, ao me seguir você terá tribulação, né? Tereis tribulações, não é porque nós vamos. A dificuldade não deve ser em obedecer. Quando Jesus disse em me seguir, ao me seguir você terá tribulação, né? Tereis tribulações, não é porque nós vamos para obedecer, pelo contrário, é por obedecer. As perseguições, os conflitos que venham, né, que o inimigo coloca no nosso caminho, não é porque eu tenho dificuldade de obedecer a Deus, é porque eu já obedeço, e aí o inimigo tenta trazer as tribulações, e aí ele promete o Consolador para nos ajudar. Então a dificuldade tem que ser por e não para. Só que a minha vida toda, a minha dificuldade era para, porque não amava. Sem um encontro pessoal com Deus, com o Espírito Santo, nós não temos capacidade de amar. E sem amar, nós não temos capacidade de obedecer. A obediência ela deve ser não espontânea. Aprendi isso na sala 107 também. É sobrenatural. É algo que eu não controlo, não está sobre as minhas mãos. Coisas que antes para mim eram imprescindíveis, hoje não tem nenhum valor. O Espírito Santo tira da sua vida como que o vento, né? Ele leva, né? Então esse primeiro verso eu acho que é o verso 15, nós acabamos de ler, né? João 14, verso 15: se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos. E aí ele continua: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro. Geralmente, a maioria das versões fala Consolador, né? Aqui nessa minha versão fala outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Estará em vocês. É dentro, irmãos.
é interno. O Espírito Santo é algo que tem que viver em nós. Só que Apocalipse 3, se eu não me engano, verso 20, diz que estou à porta e bato. Ele não arromba, ele bate, né? Nós que temos que convidar. Por isso, eu faço mais uma vez a menção. Quem puder, tiver internet em casa, sala 57, todas as madrugadas, a partir de 5 da manhã, é a busca diária pelo Espírito Santo. Não que você não faça de outra forma, não tem problema, você pode continuar fazendo, levantando em madrugada, orando, lendo a Bíblia, o Espírito Profecia, isso vai lhe ajudar a receber esse poder. O que essa sala tem trazido para nós é coisas como, tem 4 frases que são enfatizadas nessa frase, e que às vezes nós como cristãos temos receio e medo de falar. Quais são, minha irmã? Eu te amo, irmã. Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. São frases necessariamente. Depende dessas 4 frases. Quem tem um relacionamento com o Espírito Santo, como Cristo nos orientou, nos ofereceu a oportunidade. Não há como não amar. E não digo amar o seu pai, seu filho, a sua esposa. É o amor do Espírito Santo. É amar o seu inimigo. E quando eu digo sobre a sala, é porque ali a gente tem visto todos os dias, tem testemunho de algumas pessoas. E pelo menos por 2 vezes, eu vi mães que perdoaram os assassinos dos seus filhos por esse amor. Inclusive, hoje o testemunho que eu vi, ela mencionou que hoje ela ora para que o assassino da sua filha se converta e faça parte daqueles que herdarão a eternidade. É desse tipo de amor que Jesus está oferecendo através do Espírito Santo. Ela, inclusive, diz o seguinte, que ela não nem sabe, ela tem esperança, mas ela não sabe se a filha está salva, porque a filha estava afastada dos caminhos. Mas nós não sabemos nos últimos segundos, ela foi sequestrada e foi executada. Ela não sabe nos últimos segundos de vida se ela teve a oportunidade de se arrepender e se entregar a Deus. Mas mesmo assim, ela ora para que o assassino da sua filha esteja no céu. Eu te amo, meu irmão, é isso. É amar o seu inimigo, amar o seu filho, a sua filha é muito fácil. Amar o seu inimigo é a essência do cristianismo. Foi isso que Cristo veio mudar. O povo judeu entendia que eles eram um povo separado, escolhido. E os gentios, inclusive, teve essa confusão, né? Depois que Jesus volta, entre Paulo e Pedro ali, os apóstolos não queriam pregar para os gentios, porque eles achavam que os gentios não tinham direito ao Evangelho. Né? Foi necessário que Deus enviasse uma visão a Pedro para que ele explicasse que sim, o Evangelho é para todos, sem discriminação. Então precisamos amar, não importe quem são. Se a gente nunca deu valor nenhum, quando você vê situações que eu passei, você certamente dará valor. Eu preciso, irmão, você para ser feliz, você precisa do seu vizinho para ser feliz, você precisa do dono da farmácia, do dono da padaria. Toda a sociedade é única para Deus. E nós só vamos salvar as pessoas que nós tanto falamos, precisamos pregar a mensagem se nós primeiro amá-la. Eu não conseguirei converter ou levar a mensagem para alguém se eu não amá-la primeiro. Jesus amou o mundo, Deus amou, por isso ele deu o seu Filho. Ele não veio escrever uma Bíblia e dizer, ó, siga aí e está tudo certo. Não, ele amou para que a gente pudesse ser salvo. A terceira frase, meu irmão, é qual? Você é a parte visível de Deus para mim. É bíblico, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Há muitas coisas bonitas nesse mundo. Você pode. Essa semana nós vimos muitas delas. Nós tivemos uma cachoeira chamada Cachoeira da Fumaça. É uma coisa estrondosa, assim, 300 metros de precipício, uma coisa linda para você tirar foto. Mas Jesus não morreu por aquilo, Jesus morreu por você. Você é a parte visível de Deus para mim. A humanidade é a razão do amor de Deus, é a razão do existir do universo. É salvar o pecador e resgatá-lo para Cristo. Então você, meu irmão, nunca pense
que você é alguém que não tem valor. Nunca pense que você é insignificante para alguém ou para Deus, porque você é a parte visível dele. Quando as pessoas olharem para você, tem que dizer: ali eu vejo Jesus. E por fim, esqueci a outra. Sou mais feliz. Eu creio mais em Deus do que você existe. Quando eu contemplo você como ser humano, a perfeição que Deus criou, todo o universo revela a Deus, mas nada mais revelador do que o ser humano, porque ele é o único ser com livre-arbítrio, com a capacidade de raciocinar, de produzir, de criar, e isso traz uma proximidade com alguém que é criador, mantenedor. Por isso eu creio mais em Deus do que você existe. Isso tem que alimentar a minha fé. E quando eu digo isso a você, eu digo ao rico que entrou no meu carro, a qualquer pessoa que passar. Eu trabalhei também 6 anos dentro do presídio, e ali, se está no presídio, quase que 100% é porque devem para a justiça, mas eu tenho que amar aquelas pessoas. Porque essa é a missão que Deus nos deu. E ele fez isso. Se você olhar Jesus, eu falei que ele é um quebrador de paradigmas, né? A mulher adúltera foi jogada à sua frente para ser apedrejada, porque era lei, mas ele disse: não, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ela desmontou todas as armadilhas que o povo judeu e os fariseus e todos os romanos, enfim, todas as armadilhas que montaram para Jesus, na ideia de fazê-lo jogar, né? Ele contra o seu povo, ele contra o seu povo, ele desarmou, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nada que a gente tenha nesse mundo vai superar isso. Então, eu gostaria de ler aqui o verso para finalizar, o capítulo 14, verso 26. Mas, falando sobre o Espírito Santo, mas o conselheiro, ou consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Irmãos, eu vou falar dele só lá na 27ª lição. Então, se os irmãos fazem um estudo bíblico hoje, meu conselho é: estude primeiro sobre o Espírito Santo, porque é ele o nosso professor. Não é eu, não é você que vai dar o estudo bíblico. Se as pessoas não entenderem isso, que elas têm que pedir a orientação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, nós vamos estar ensinando meras formalidades. Estaremos batizando pessoas para cumprir regras, e cumprir regras não salva. Se me amares, cumprir as minhas regras, e darás todas essas coisas. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender o tamanho desse amor. Sobretudo, entender o caminho de Jesus e entender a função do Espírito Santo que nos leva pelo caminho para encontrarmos com Jesus. E para finalizar, eu quero dizer, se possível, aprenda a dizer às pessoas que estão à sua volta: eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus para mim, e eu creio mais em Deus do que você existe. Amém. Amém.